alegria nós podemos viver juntos uma experiência de leitura orante da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Isso mesmo, é o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, uma inspiração que o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, teve para que nós tivéssemos um contato cotidiano com a Palavra de nosso Senhor, com a Palavra de Deus. Essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos indica o caminho da salvação. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico e nós compreendamos a voz de Deus que nos fala e nos direciona. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos para a gente prosseguir no estudo do livro do Gênesis. Anota o texto de hoje, Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Seneá e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Utilizaram tijolos como pedras e betume como argamassa. E disseram: vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Assim nos faremos um nome. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. E isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Vamos descer ali e confundir as línguas deles, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, confusão, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os seres humanos por toda a terra. É um texto muito conhecido, a Torre de Babel, onde aconteceu aquela confusão, não é? E é importante que a gente perceba algumas coisas. Vamos lá, a terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras, porque era todas as nações que existiam. No estudo anterior eu falei 60 nações, não é, que existiam naquela época, descendentes dos filhos de Noé, não é? Sem, Cã e Jafé. Então, são os descendentes dele. E aí, ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Seneá e ali se estabeleceram. Então, a terra de Seneá, ela estava ali na planície irrigada pelos rios Tigre e Eufrates. Então, era um lugar muito abençoado no sentido de água, de alimentos. Era um lugar muito abençoado. Então, ali eles se estabeleceram. E aí disseram uns aos outros: vamos fazer, versículo 3, tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram ainda: vamos construir para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance o céu. Façamo-nos um nome para não ficarmos dispersos por toda a face da terra. Então eles queriam fazer um nome. Aqui é uma atitude de orgulho, não é? Imagina eu, né? Sou o Padre Roger Luiz da Silva da Canção Nova. Hoje você até me conhece porque eu estou na televisão, na rádio, mas imagina se eu tivesse feito um plano de vida para que o meu nome fosse conhecido. E para quê que o meu nome precisa ser conhecido? O nome que precisa ser conhecido é o nome de Jesus. Eu sou o servo de Jesus Cristo. Eu não preciso ter nome, ter importância. Então aqui entra o elemento chamado orgulho, soberba, vaidade. Eles queriam fazer um nome, não é? E aí a arquitetura daquela antiga Mesopotâmia, ela era feita daquilo que nós estamos vendo aqui. Os
tijolos cozidos, a argamassa. Então eles querem fazer um nome, que é a glorificação da realização humana, né? E a força da sua unidade social e política. Eles estavam aqui se afastando de Deus para fazer um nome. 675 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer que os tempos do anticristo serão os tempos onde o homem se glorificará a si mesmo. Então, existia um desejo aqui de fazer um nome e de pegar uma glória que deveria ser de Deus para si mesmo. É assim o orgulho, a vaidade, a soberba atua na nossa vida dessa maneira. E qual é o contrário do orgulho, da soberba, da vaidade? A humildade. Então, eles queriam fazer um nome e serem conhecidos por toda a face da terra e não serem simplesmente dispersos. Vamos nos estabelecer aqui. Era a ideia deles. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que propuseram. Vocês acham que o homem ameaça a Deus? Você acha que qualquer coisa que nós fazemos ameaça a Deus? Deus é soberano. Deus é inatingível. Mas ele sabe que o homem se autodestrói. Então a glorificação do homem, não é? É isso que está em voga aqui, nessa questão da Torre de Babel. O homem já estava tendente, o ser humano, a se glorificar a si mesmo. E Deus desceu, porque Deus ama o ser humano. Ele não quer que o ser humano se autodestrua. Nós estamos em tempos onde o homem tem se glorificado a si mesmo, onde a ciência é mais importante do que Deus, onde as decisões que têm sido tomadas não existe nenhuma base ética e moral, porque agora não somos nós que decidimos. Vamos olhar aí a ideologia de gênero que o Papa Francisco acabou de dizer que é a maior ameaça para a humanidade. Não existe mais homem e mulher, é você que define. Olha isso, onde o homem se glorifica a si mesmo. Recentemente foi aprovado na Constituição da França o direito do aborto, o homem se glorificando a si mesmo. É exatamente a mesma coisa, vamos fazer um nome, somos nós que determinamos tudo. E olha que a França é a mãe do catolicismo no Ocidente. Quantos santos, quanta história, e tudo tem sido abandonado exatamente por causa desse comportamento. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre e que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que propuseram. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali, de modo que não se entendam mais o que diz um e o outro. E o Senhor dispersou daquele lugar para toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Se precisar, Deus vai intervir. E Ele vai intervir na face da terra com o julgamento, com o juízo. Esperem, Deus irá intervir nessa atitude do homem se glorificar a si mesmo, nesse antropodeísmo, onde o homem se coloca como Deus. Ele vai intervir e vai doer, vai doer. Vai doer na humanidade, para que a humanidade se volte para Deus. Foi assim na história inteira e não é diferente. Mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso e Ele quer a nossa salvação. Como Ele confundiu as línguas aqui, para que eles não continuassem na soberba, no orgulho, na vaidade, se colocando no lugar de Deus. Ele vai intervir. Vai intervir em relação à inteligência artificial autodestruidora. Vai intervir em relação a esse grupo globalista que acha que vão dominar e comandar o mundo inteiro. Da mesma forma que interviu lá. Então, esperemos que nós veremos, talvez ainda na nossa geração, essa intervenção. Hoje se fala no meio da ciência que já estão desenvolvendo técnicas para que o homem nunca mais morra. Olha aí a loucura. A gente vai estudar e você vai ver a questão do transhumanismo.
Então são intervenções humanas naquilo que é próprio do próprio Deus, do Deus poderoso. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Babel, Babilônia, Babel, confusão. Então é importante que nós entendamos isso. Todas as vezes que o homem quer se colocar no lugar de Deus, ele causa confusão. Então a gente fica sempre à beira de uma guerra atômica, de alguém que vai apertar um botão lá e explodir uma bomba atômica. Por quê? O homem tem se colocado no lugar de Deus e ele se confunde. Quando o homem não ordena os seus sentimentos, os seus sentidos, as suas emoções, a sua vontade para Deus, mas ele volta-se para si mesmo, ele causa uma grande tragédia. Então que Deus possa ter misericórdia de nós e do mundo inteiro. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor não quer que o ser humano se perca. Por isso, muitas vezes, Ele agirá na forma de juízo, de julgamentos que acontecem no decorrer da história. Se o ser humano não se aproxima de Deus por amor, ele se aproximará pela dor, pelo sofrimento, pelas provas. Por isso, se faz necessário, no tempo atual, cultivarmos a humildade e a fidelidade a Deus, reconhecendo-nos totalmente dependentes dEle e experimentando assim o seu amor transformador. É claro, no livro do Gênesis está sendo demonstrado para nós a origem das línguas que se espalharam aí pela face da terra, mostrando exatamente um Deus que desce, não porque o homem pudesse atingi-lo, mas porque o homem, se colocando no lugar de Deus, estava se autodestruindo e se autodestruiria. Então, por amor, ele aplica esse juízo. Ele confunde as línguas e os homens se dispersam pela face da terra. Dependa somente de Deus. Confie totalmente e plenamente nele. E você vai ver que coisa maravilhosa acontecerá na sua vida. Ainda com provações, com lutas e dores, mas você vai ver o favor de Deus em seu favor. Vamos rezar? Senhor, arranca de mim toda soberba, orgulho, vaidade, tudo aquilo que me leva muitas vezes a me colocar no lugar do Senhor. Eu quero viver uma experiência profunda do seu amor nessa hora. Eu quero viver uma experiência profunda da sua graça nessa hora e entender que o Senhor faz todas as coisas para o meu benefício, para a minha salvação. Eu me coloco, Senhor, inteiramente diante de Ti, pedindo ao Senhor que pelo Seu Espírito o Senhor trate o meu coração e me conceda a graça de viver a humildade, a dependência total de Ti, a confiança, Senhor Deus, da minha vida, o abandono da minha vida em Tuas mãos e no caminho da Sua divina providência. Retira de mim o orgulho, a soberba, a vaidade. Retira de mim, Senhor Deus, a contaminação desse mundo que cada vez mais tem se afastado de Ti e vivido o antropodeísmo, colocando-se como medida de todas as coisas, colocando a vontade humana acima da Sua vontade. Eu não quero viver assim. Eu quero viver na humildade. Eu quero viver na confiança. Eu quero viver no abandono integral à Sua divina providência. Obrigado porque o Senhor cuida de mim. Obrigado porque o Senhor me alerta com essa palavra. Obrigado porque o Senhor alerta os meus irmãos e as minhas irmãs a direcionarem a sua vida para Ti. Amém. Direcione a sua vida para Deus. Confie na divina providência. Busque o Senhor de todo o seu coração e você experimentará o favor de Deus, o cuidado de Deus na sua vida, na sua história, na sua caminhada.
Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.